TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas. Irmãos, a paz do Senhor. Mais uma quinta-feira, mais um programa Conversas Bíblicas, mais um encontro, mais um momento para aprendermos mais da palavra do Senhor, mais daquilo que o Senhor tem nos revelado, nos feito alcançar, mais da sua doutrina. E nós vamos concluir nesse programa, nessa edição do programa Conversas Bíblicas, nós vamos concluir o tema que nós começamos a estudar há 2 quintas-feiras atrás, que é Jerusalém, Jerusalém cidade santa, Jerusalém cidade profética, Jerusalém cidade escolhida por Deus para grandes experiências. Naturalmente que não estamos aqui abordando tudo acerca de Jerusalém, até porque isso levaria muitas edições do programa, mas estamos abordando alguns aspectos essenciais para a vida do servo. E nós vamos para este assunto, para tratar desse assunto, mais uma vez, contar com a presença do nosso convidado, pastor Antônio Carlos Oliveira. Pastor Antônio Carlos, seja bem-vindo mais uma vez à paz do Senhor. Amém, Pai do Senhor os irmãos também. Muito bem. Como texto base para este programa, e lembramos que nós estamos entrando no aspecto do estabelecimento do culto em Jerusalém e do louvor dentro do culto, como texto base, nós vamos ler um verso que se encontra no Salmo 137, no verso de número 4, que diz assim: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Essa é uma pergunta bastante importante, ela é emblemática, né, e que serve para todos nós. Amém. Não só para o povo de Israel naquele determinado momento em que esse salmo foi escrito, mas para todos nós. Como entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Pastor Antônio Carlos, falávamos sobre o culto, sobre o estabelecimento do culto e até começamos a falar um pouco sobre a questão do louvor. Sim. Mas do ponto em que nós paramos no último programa, o culto em Jerusalém, o que mais nós podemos abordar? Então, o culto em Jerusalém estabelecido por Davi. Primeiro, perdão dos pecados, a leitura, o estar, porque todo o acordo de Deus foi em cima da palavra. Então, Israel precisava ter a palavra escrita no coração. Então, a palavra também ministrada, todas as duas coisas ministradas pelos sacerdotes. E agora Davi estabelece o culto, estabelece o louvor. E ele canta um cântico extraordinário. Esse cântico de Davi, quando ele estabeleceu pela primeira vez o louvor, foi um momento de uma exaltação, de uma alegria muito grande. Então, ele canta um salmo tão extraordinário que foi passado para 3 salmos. O cântico passado para 3 salmos, 105, 96 e 106. E Davi, ele pensou, isso consideração minha. Se o louvor faz parte do culto, quem deve ministrar esse louvor? Então ele estabeleceu exatamente os levitas para serem os cantores e os instrumentistas do culto, para saber como é importante o louvor a Deus. O louvor que chega a Deus é uma ministração no culto. Então Davi estabelece de primeira mão e pela primeira vez chama Asaf, levita, os filhos de Asaf, outros levitas, e o culto passou a ter a glorificação. Hoje nós podemos dizer que nós temos um grupo que comanda isso, que é o grupo de louvor, né? Tem os tocadores de instrumento e os cantores. Mas na verdade, toda a igreja canta, toda a igreja glorifica e precisa entender que é uma ministração ao Senhor para que toda a igreja de todo o coração louve ao Senhor no culto, porque o Senhor se revela no louvor, faz parte do culto. Então foi uma alegria imensa, extraordinária. Bom, então Davi estabeleceu o culto. Perdão dos pecados, primeira coisa, palavra e louvor. E pode ver o nosso culto, que é exatamente desse jeito, não é? O clamor. Se um clamor não tem acesso às bênçãos, palavra, louvor, a palavra. Bom, depois destas coisas, Davi
ele teve um problema que eu vou simplificar, isso dá uma palavra inteira, esse assunto de Davi. Mas nós vamos simplificar da seguinte maneira. Ele teve um problema e buscou a Deus por esse problema. E ele vestiu roupa de saco, clamou ao Senhor fortemente com os anciãos da terra, e o Senhor disse a ele assim: vai lá na eira de Araúna e levanta um altar a mim e ofereça um sacrifício a mim, por esse problema que está acontecendo. Então Davi foi lá na eira de Araúna. Eu fiz uma simbologia aqui, como se esse quadrado fosse Jerusalém inteira. Sião estava aqui onde estão esses livros, né? Aqui mais em cima estava a eira de Araúna. Só que Araúna era um príncipe jebuseu. Quer dizer, havia ainda presença de jebuseus, que era aquela tribo forte e vigorosa que guardava o lugar, e tinha um lugar guardado ainda a ser revelado, que o Senhor estava revelando a Davi, para ir lá e levantar esse altar e fazer esse sacrifício. E Davi não escolheu, o Senhor disse: vai a um lugar que eu vou te mostrar. E chegou. Araúna, quando viu o rei, estava preparado para ele já foi entregando a Davi o lugar. Não entregaria a outro, porque só a obra de Davi entra nesses lugares, como já falamos, né? E ali, quando Davi executa o sacrifício, Deus responde com fogo do céu, de tal maneira que não tinha nem como chegar perto. E naquele lugar desse sacrifício, foi edificado o templo. Então os irmãos, quando virem lá o monte do templo, o lugar do templo, a esplanada das mesquitas, é esse lugar que Deus entregou nas mãos de Davi. Seu filho Salomão construiu o templo. E foi o mesmo lugar que Abraão levou Isaque, Monte Moriá. Ou seja, o sacrifício do Senhor Jesus. O que Deus fez com Davi? Levou Davi ao centro do projeto de Deus para a nossa salvação, que é o sacrifício do Senhor Jesus. E ali foi edificado o templo. O homem, quando busca o Senhor o conduz ao centro do projeto. Ao centro do projeto. Por isso que Jerusalém é maravilhosa. Ela é cheia de revelações. Ela não surgiu assim de uma escolha qualquer. Ela foi revelada por Deus a Davi. Bom, então depois que Salomão edificou o templo, vida maravilhosa, e vieram outros reis. E com o passar do tempo, os reis foram desviando da presença do Senhor e o povo também. Eu estou falando isso por causa do último texto que você leu sobre como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha. Então, com o passar do tempo, o povo foi desviando. Os profetas falando que voltasse à presença do Senhor, eles não voltavam, cada vez se desviando mais e começaram a fazer coisas piores do que as nações sem Deus. O que Deus fez? Pegou esse grupo e levou para a Babilônia. O que é a Babilônia? É o contrário de Jerusalém. Porque eles estavam fazendo coisas que não eram de Jerusalém, que eram próprias de Babilônia, então o Senhor colocou ele no lugar que se faz essas coisas, dizendo assim: vocês viraram babilônicos. Vocês viraram idólatras, profanos, e os levou para a Babilônia. E Jerusalém foi destruída. Observação, hein? Importante, hein? Jerusalém só é cidade santa se aqueles que estiverem lá dentro estiverem santificados. Se não, Jerusalém é uma cidade como as outras. Então, Jerusalém foi cidade santa porque Davi e o povo de Israel naquela ocasião estavam santificados a Deus na presença do Senhor, fizeram aliança com o Senhor, andaram na presença do Senhor, por isso foi a razão de Jerusalém. E agora, com o povo desviado, Jerusalém foi destruída. E mais, sujeita a juízo, porque foi uma cidade revelada por Deus. E lá em Babilônia passaram os tempos lá em Babilônia. Muita gente morreu por causa disso, especialmente aqueles que provocaram essas coisas, e lá o grupinho mais humilde que ficou começou a se converter a Deus, de verdade. Tanto é que depois, na época de Zorobabel, Esdras, Neemias, eles voltariam, mas um Israel convertido a Deus, porque
porque só entra em Jerusalém os convertidos, os que estão santificados. Mas antes disso, os babilônicos pediram aos servos de Deus que cantasse um dos cânticos de Sião para eles. Um dos cânticos do Senhor. E a palavra diz assim: junto aos rios de Babilônia, nos salgueiros que lá estão, penduramos as nossas harpas. Os salgueiros eram plantados à beira dos rios, porque o salgueiro é um arbusto que sobrevive praticamente com água. Ou seja, o salgueiro, ele se alimentava dos rios de Babilônia. O que são os rios de Babilônia? Idolatria, feitiçaria, mentira. Então, as harpas penduradas lá só tocavam os louvores de Babilônia. Aí os servos de Deus falaram assim: como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Porque os louvores do Senhor só são cantados dentro de Jerusalém. Sem Jerusalém não tem louvor. Fora da presença do Senhor não existe louvor. É terra estranha. E outra coisa, as nossas fontes, as fontes dos nossos louvores não são os rios de Babilônia. Nas nossas harpas não pode entrar a influência de Babilônia. Por isso que a obra do Senhor no nosso meio tem um cuidado muito grande na seleção dos louvores. Quando se fala assim, cante os hinos da coletânea, porque eles já passaram por um filtro, já passaram por um crivo para tirar aquilo que é profano. É um perigo. Às vezes você se maravilha com um cântico e aquele cântico tem uma fonte que não é do Senhor. Nós já devemos estar aí bem próximo de encerrar, né? Mas gostaria de encerrar voltando aqui, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, né? Palavra aqui para os instrumentistas, para os tocadores de instrumento, para os cantores, para que eles se santifiquem, saibam que eles são ministrantes do culto, precisam ter vida espiritual e que os seus instrumentos precisam tocar os louvores que tenham as fontes da parte do Senhor. Salmo 87, para fazer o nosso encerramento, pastor Josias. Salmo 87, verso 7, todos cantores, instrumentistas, tocadores de instrumento, cantores e a igreja que louva o Senhor. Diz assim: os cantores e os tocadores de instrumentos entoarão: todas as minhas fontes estão em ti. Glória a Deus. Amém? Esse é o culto que agrada a Deus. É preciso voltar para Jerusalém. É preciso voltar e reconstruir Jerusalém na nossa vida. Né, pastor Josias? É interessante que o culto, quando ele está no centro do projeto, o louvor liberta, o louvor ele leva o homem a uma experiência de reflexão e salvação. Deus opera através do louvor Deus cura, da mesma maneira que através da palavra, através da oração de uma pessoa, de uma criança. O culto, quando está no centro do projeto, ele é tudo uma grande bênção. O Senhor opera. A liberdade para o Senhor operar. Então, pastor Josias, sei que nós estamos aqui no encerramento. O culto que agrada a Deus, o louvor faz parte dele. É o clamor, é o perdão dos pecados, é chegar perante o Senhor, clamar e pedir o perdão dos pecados, que sem o perdão não tem aliança, a palavra revelada e o louvor revelado também. Esse é o culto que agrada a Deus. Glória a Jesus. Amém? Que maravilha, que programa, que edição especial do programa Conversas Bíblicas. Pastor Antônio Carlos, muito obrigado por estar conosco. Certamente estaremos juntos em outras oportunidades, como um participante constante do programa Conversas Bíblicas. O nosso agradecimento por isso. Amém. Pela sua dedicação a nós, ao programa e aos nossos irmãos que nos acompanham.
Amém. Estaremos juntos em outras oportunidades. Então, amém. A paz do Senhor. Também expresso aqui minha alegria estar junto com os irmãos aqui numa adoração a Deus nessa conversa bíblica. Glória a Deus. Amém. Muito bem, estamos encerrando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas e na próxima quinta-feira estaremos juntos com mais um novo tema para continuarmos vivendo esta experiência maravilhosa de tratar dos assuntos do nosso Pai, de tratar dos assuntos da eternidade, da palavra de Deus, de conhecermos através dessas conversas mais daquilo que o Senhor tem para nós como os tesouros da sua palavra. Convido você a não perder na próxima quinta-feira. Rádio e TV Web Manaim juntas, anunciando o Evangelho Eterno. Você acabou de assistir na TV Web Manaim Conversas Bíblicas.